Lucas, capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centavos? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora ensinar-vos-á o Espírito Santo o que vos convenha falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedir-te-ão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo,
sobre o que vestireis? Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, servi-los-á. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e dar-lhe-á
a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Lucas, capítulo 12. Este capítulo coloca os discípulos na posição de testemunhas, pelo poder do Espírito Santo, de que acima falamos. E, quando o Senhor se ausentar para o céu, ficarão expostos à oposição do mundo, porque então, em lugar do Messias, é a palavra e o Espírito Santo que estão na terra. Porém, os discípulos devem, e ao mesmo tempo, não temer a oposição dos homens, nem se fiarem em si próprios. É a Deus que eles devem temer, e é no seu socorro que devem confiar. E quanto ao que terão de dizer, o Espírito Santo lhe ensinará. Depois, um dia, todas as coisas serão reveladas. Deus atinge a alma, o homem toca somente o corpo. Encontramos aqui, em primeiro lugar, algo que ultrapassa as promessas do tempo presente ou as relações da alma com Deus. Saímos do julgamento para nos encontrarmos diante de Deus. Portanto, a ocupação dos discípulos consistia em, pela fé e a todo custo, manifestarem Deus ao mundo, antes de todas as coisas serem reveladas. Isso poderia custar-lhes caro perante os homens, mas Jesus os confessaria diante dos anjos. Era conduzir os discípulos para a luz, assim como Deus está na luz. É conduzi-los ao temor de Deus, pela palavra e pela fé, quando o poder do mal estava presente. Todo esse mal, embora escondido no presente, será levado para a luz.
tudo o que for dito às escuras será ouvido em plena luz. Verso 3. Mas não é somente isso. As blasfêmias pronunciadas contra o testemunho serão piores, mais imperdoáveis do que as blasfêmias proferidas contra Jesus. Falar contra o Filho do Homem poderia ser perdoado, e de fato tem-no sido muitas vezes, e sê-lo-á também, no fim dos tempos, aos judeus, considerados uma nação. Mas se alguém falar contra o testemunho dos discípulos, blasfemando, será blasfemar contra o Espírito Santo, e isso nunca será perdoado. O Senhor opera no coração dos discípulos do mesmo modo que nas suas consciências. E aqui emprega ele 3 meios para os encorajar. Primeiro, pelos cuidados de que eles serão alvo da parte daquele que até conta os cabelos das suas cabeças, fossem quais fossem as provas da fé deles. Segundo, pelo fato de que, no céu e diante dos anjos, a sua fidelidade a Cristo nesta penosa missão seria por ele reconhecida. E, finalmente, pela importância da sua missão, cuja rejeição acarretará uma condenação mais definitiva do que a rejeição do próprio Cristo, porque Deus tinha dado um passo, e um passo final, nos seus caminhos de graça e no seu testemunho. Tudo seria, pois, manifestado, e Deus cuidaria deles. Seriam reconhecidos por Cristo no céu. O poder do Espírito Santo estaria com eles. Tais são os motivos e os encorajamentos presentes aqui aos corações dos discípulos para a sua missão, depois da partida do Senhor. O que se segue é um desenvolvimento, ainda mais distinto da posição em que, por essa partida, doravante se vão encontrar os discípulos, segundo o plano de Deus. Verso 13. Agora o Senhor recusa formalmente fazer justiça em Israel. Não era essa a sua missão. Dirige-se às almas e chama a sua atenção para uma vida que virá depois desta. E em lugar de repartir a herança entre irmãos, adverte o povo para se manter em guarda contra a avareza, ensinando-o por meio da parábola do homem rico, afastado deste mundo, quando enchia sua mente de projetos para o futuro. E pergunta: que seria então da sua alma? Mas, depois de ter posto este fundamento geral, o Senhor apresenta aos seus discípulos os grandes princípios que eles deviam observar. Não deviam pensar no dia de amanhã, mas confiar em Deus, porque, quanto ao resto, eles nada mais podiam fazer. Deviam procurar, antes de mais, o reino de Deus e todo o necessário lhes seria acrescentado. Além disso, o coração do Pai estava interessado por eles. Por consequência, nada tinham que temer, porque o Pai se agradou em dar-lhes o reino. Estrangeiros e peregrinos neste mundo, o tesouro deles devia estar no céu, e lá estaria também o seu coração, porque o coração segue o tesouro. Aliás, eles deviam esperar o Senhor. Tal era a posição dos discípulos neste mundo, mundo que rejeitava o seu Senhor. O coração segue o tesouro não é como alguns dizem, onde está o vosso coração, lá está o vosso tesouro, e de maneira nenhuma é o meu caso. Mas lá, onde está o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. 3 coisas deviam, pois, agir sobre as suas almas. Primeira, o Pai dando-lhes o reino. Segunda, o tesouro das suas almas está no céu. Terceira, a espera da volta do Senhor. Até a segunda vinda do Senhor, eles seriam chamados a velar e a ter as suas lâmpadas acesas.
Toda a sua posição se deveria ressentir dessa espera contínua do Senhor e dela ser a expressão máxima. Deviam ser como homens que esperam, de rins cingidos, prontos a partir. E então, quando, segundo os planos de Deus e pela sua onipotência, tudo fosse restabelecido, ele os introduziria na casa de seu pai, fá-los-ia assentar, e ele próprio se cingiria para os servir. É importante chamar a atenção do leitor para este ponto. Aquilo que o Senhor tem em vista aqui não é, de modo nenhum, não dizer claramente a verdade acerca da sua vinda em poder e glória no fim do tempo atual, mas sim esperar o Senhor, que pode voltar em qualquer momento. Esperá-lo na realidade de uma profissão de fé cristã, com um coração espiritualmente preparado para o receber. Aqueles que assim procederem, o Senhor os fará sentar como seus hóspedes, e seus hóspedes ficarão para sempre na casa de seu pai, onde ele os terá introduzido, e ele próprio servirá, enchendo-os de bênçãos. Esse serviço de amor tornará as bênçãos 10.000 vezes mais preciosas, por serem recebidos da sua própria mão. O amor gosta de servir, o egoísmo quer ser servido. Mas o Senhor não veio para ser servido, e sim para servir. E ele não renunciará nunca a esse amor. Nada de mais excelente do que a graça expressa nos versos 36 e 37. Encontra-se aqui a porção celeste daqueles que esperam o Senhor durante a sua ausência. É o caráter do verdadeiro discípulo olhando para o céu, enquanto que neste mundo o trabalho é o seu lugar. O Senhor também foi servo neste mundo, João 13, de 1 a 14, e subindo ao céu, como nosso advogado, torna-se servo para nos lavar os pés para nossa felicidade no céu. No capítulo 21 de Êxodo, o escravo que tinha cumprido seu serviço, se não queria sair livre, era levado aos juízes e fixado à porta ou à ombreira por uma sovela, que lhe furava a orelha em sinal de servidão perpétua. Jesus, no fim da sua vida terrestre, tinha cumprido cabalmente o seu serviço para com o Pai. No Salmo 40, ele diz que Deus lhe tinha aberto os ouvidos, quer dizer que lhe tinha formado um corpo. Hebreus 10. E o que representa uma posição de obediência, comparar Filipenses 2, de 6 a 8, e a encarnação. Ora, esse serviço fora realizado durante a sua vida de homem na terra, mas ele amara-nos muito e amara muito o Pai, no seu caráter de servo, para abandonar agora esse serviço. Ele, na sua morte, a sua orelha foi furada, segundo Êxodo 21, e ele ficou servo para sempre, sendo sempre homem para nos lavar os pés. E mais tarde sê-lo-á ainda, quando nos tomar para si no céu, conforme a passagem que estudamos. Que glorioso quadro este do amor de Cristo! Acerca do pedido de Pedro, que queria saber a quem Jesus dirigia suas instruções, verso 41, o Senhor remete-o às responsabilidades daqueles a quem ele confiava deveres durante a sua ausência. Temos, pois, aqui os dois caráteres dos discípulos depois da partida de Jesus rejeitado: a espera da sua segunda vinda e o serviço a efetuar. A espera vigilante que, com os rins cingidos, se prepara para receber Jesus, encontra sua recompensa no descanso e no festim onde o Senhor se cingirá para servir. Abençoado o ministério, exercido por ele mesmo, e a fidelidade no serviço é retribuída pelo governo de tudo aquilo que pertence ao Senhor
da glória. Além disso, encontramos aqui claramente expressas quais serão as relações espirituais entre a atividade dos discípulos e a sua posição no mundo futuro, assim como a relação existente entre a verdade geral da renúncia ao mundo onde o Salvador fora rejeitado e a posse do reino pelo dom do Pai. No que o Senhor diz em seguida acerca do serviço daqueles que, durante a sua ausência, usarão o seu nome, vemos que ele faz menção daqueles que, nessa posição, serão infiéis, assinalando desse modo os que, exercendo publicamente um ministério na igreja, terão, contudo, a sua porção com os infiéis e incrédulos. O segredo do mal, que caracterizará a sua infidelidade, consiste em que o coração deles retardará o momento da segunda vinda de Jesus, em vez de o desejarem, de o apressarem pelos seus suspiros e de servirem em humildade a fim de serem achados fiéis. Jesus não vai voltar já, dirão eles, e a consequência dessa atitude será eles fazerem a sua própria vontade, acomodarem-se ao espírito do mundo e arrogarem-se de autoridade sobre os seus companheiros de trabalho. E aqui temos um quadro fiel do que aconteceu na cristandade. Ora, o Senhor, porque ele o era, embora não tendo sido verdadeiramente servido por eles, virá quando eles menos o esperam. Virá como um ladrão na noite. E então os falsos fiéis, afirmando ser seus servos, terão a sua parte com os infiéis e com os incrédulos. Todavia, essa parte não será igual para todos, porque o servo que, conhecendo a vontade do seu próprio Senhor, em lugar de se preparar para ele, fruto de uma verdadeira espera, não cumprir a sua vontade, será severamente punido, enquanto que a punição será menos severa para quem não tiver adquirido esse conhecimento. Eu disse, o servo que, conhecendo a vontade do seu próprio Senhor, segundo o texto original, porque próprio indica uma relação conhecida e confirmada com o Senhor, e a obrigação que pesa sobre o servo, em virtude dessa relação. É verdade que o outro servo ignorava a vontade explícita do seu senhor. É, porém, culpável do mal que fazia e que, em todo caso, não devia ter feito. Tudo isto é, afinal, a história dos verdadeiros e dos falsos servos de Cristo, da Igreja, militante e do mundo em geral. Mas não pode haver testemunho mais eloquente quanto ao que trouxe a infidelidade à Igreja e a conduziu à sua ruína e ao próximo julgamento, do que o abandono da espera atual pela volta do Senhor. E que diremos, se se exige de alguém, na proporção do que tiver recebido, que seja tão culpável como aqueles que a si próprios se intitulam ministros do Senhor, se eles não o servem como esperando o seu regresso? Todavia, o Senhor rejeitado tinha vindo trazer o conflito e o fogo sobre a terra. Verso 49. A sua presença acendia o fogo antes de ser cumprida a sua rejeição pelo batismo de morte, através do qual ele devia passar. Não obstante, não seria senão depois desse batismo de morte que o seu poder em amor teria plena liberdade. Também o seu coração, que era amor, mesmo sendo o infinito amor de Deus, era apertado, até que a expiação desse livre curso ao exercício desse amor, assim como ao cumprimento de todos os desígnios de Deus, onde o seu poder seria manifestado de acordo com esse amor, e aos quais essa expiação era absolutamente necessária como base de reconciliação de todas as coisas nos céus e na terra.
É uma coisa preciosa ao verificarmos aqui que, qualquer que seja a maldade do homem, ela contribui sempre e apesar de tudo para o cumprimento dos desígnios da graça de Deus. A incredulidade do homem reprimia o amor divino no coração de Cristo. Não era enfraquecido por isso, mas não podia expandir-se exteriormente, nem exprimir-se. Todavia, o pleno efeito dessa incredulidade na cruz abre os diques do amor divino, que se expande sem constrangimento, mesmo até em favor do mais vil pecador, numa graça que reina pela justiça. Esta passagem das Sagradas Escrituras é, pois, singularmente interessante e preciosa. Nos versos 51 a 53, o Senhor mostra-nos em detalhe as divisões que resultariam da sua missão. O mundo já não toleraria a fé no Salvador, no próprio Salvador, ao qual ela confessava e se ligava. E será bom notar como a presença do Salvador faz sair o mal do coração humano. O estado do homem, descrito aqui, encontra-se também em Miqueias. É o estado mais horrível do mal que se pode conceber. Miqueias 7, de 1 a 7. Em seguida, Jesus dirige-se ao povo para o advertir dos sinais que distinguiam o tempo em que eles viviam. Coloca o seu testemunho em duplo terreno. Em primeiro lugar, nos sinais evidentes que Deus dava desse tempo, e em segundo lugar, nas provas morais que, sem sinais, se deviam recomendar à consciência e, desse modo, obrigar o povo a receber o testemunho. Fosse qual fosse a cegueira do povo e dos seus chefes, estavam no caminho para irem ao juiz. E, uma vez entregues a ele, não sairiam dali enquanto o castigo de Deus não fosse plenamente executado a seu respeito. Comparar Isaías 40, 2. Resumamos aqui, numa breve nota, o conteúdo destes dois capítulos 12 e 13, a fim de melhor compreendermos os ensinamentos que ali se encontram. No capítulo 12, o Senhor fala tendo em vista desligar do mundo os pensamentos de todos os homens. Quanto aos seus discípulos, ele dirige os seus pensamentos para aquele que dispõe tanto da alma quanto do corpo. Encoraja-os pela promessa dos fiéis cuidados do Pai, assim como pelo seu desejo de lhes dar o reino. Entretanto, eles devem ser como estrangeiros e peregrinos, não se incomodando acerca das circunstâncias por que passam neste mundo. Quanto à multidão do povo, o Senhor faz-lhe ver que o homem, nem no seu estado mais próspero, saberia acrescentar mais um dia à sua vida neste mundo. Mas acrescenta a tudo isto uma importante revelação positiva. Os seus discípulos deviam esperá-lo continuamente, pois ele poderia voltar de um momento para o outro. E não somente o céu seria a porção deles, mas ali eles gozariam de tudo num santo repouso. Estariam sentados no banquete, servindo-os o próprio Senhor. É a porção celeste da igreja, no regresso do Senhor. A parte da igreja, até que ele volte, e o serviço, e esse serviço exige uma vigilância constante. E então será a vez de Jesus servir aqueles que tiverem sido fiéis durante a sua ausência. Temos em seguida a herança dos discípulos, o julgamento da igreja professante e o do mundo. Os ensinamentos de Jesus produziam a divisão em lugar de estabelecerem um reino com poder, mas Jesus devia morrer. No capítulo 13, é-nos apresentado um outro assunto, o julgamento presente dos judeus.
Eles estavam em caminho com Deus para irem para o julgamento. O governo de Deus não se manifestaria distinguindo os maus em Israel por julgamentos parciais. Todos deviam perecer se não se arrependessem. O Senhor cuidava da figueira pela última vez. E se o povo de Deus não produzisse bom fruto, estragava o jardim. Era demarcada a hipocrisia professar a lei, opondo-a a Deus ali presente com eles, a Deus que lhes tinha dado essa mesma lei. Quanto ao reino, ele não devia ser estabelecido pelo poder do rei, manifestado sobre a terra. Ele cresceria de uma pequena semente até se tornar no imenso sistema de poder neste mundo e numa doutrina que, como sistema religioso, penetraria toda a massa humana. Interrogado acerca do número do remanescente, Jesus insiste na entrada pela porta estreita da conversão e da fé nele, porque muitos desejarão entrar no reino e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado, isto é, Cristo rejeitado por Israel, a porta será fechada. Em vão eles dirão depois que Jesus esteve nas suas cidades e nas suas aldeias. Obreiros da iniquidade não poderão entrar no reino. O Senhor ocupa-se aqui inteiramente dos judeus. Estes verão no reino os patriarcas, os profetas e até mesmo gentios de todos os países, enquanto que eles serão deixados fora. Todavia, o cumprimento da rejeição de Cristo não dependia da vontade do homem, nem do falso rei que, ao dizer dos fariseus, procurava desembaraçar-se de Jesus. Eram os desígnios de Deus e a iniquidade do homem que cumpriam juntamente. Jerusalém devia encher totalmente a medida da sua iniquidade. Não se podia esperar que um profeta morresse fora dela. E então, é sob a responsabilidade do homem que recai a rejeição de Jesus. Em seguida, o Senhor pronuncia palavras magníficas, como faria o próprio Jeová. Quantas vezes esse Deus de bondade teria querido juntar sob as suas asas os filhos de Sião? Mas eles não quiseram. Se esse ajuntamento tivesse dependido da vontade do homem, teria havido separação e desolação completas, o que, com efeito, se cumpria nesse momento. Todos os laços com o Senhor estavam agora quebrados da parte de Israel perante Deus, mas não do lado de Deus a respeito de Israel. A parte do profeta era de contar com a fidelidade do seu Deus, certo como estava de que a relação fundada nas suas promessas não podia faltar, e que, se o julgamento viesse, não seria senão por algum tempo. Podia, pois, perguntar, até quando? Isaías 6:11, Salmos 79:5. A miséria espiritual é completa quando já nem sequer há fé para exclamar: até quando, Senhor? Até quando? Salmo 94:3. Portanto, aqui o grande profeta é repelido, mas fundado sobre os direitos da sua graça, ele anuncia-lhes, como sendo o Senhor, e sem que eles lhe peçam, o fim da sua desolação. Não me vereis mais, até que venhais e dizei: bendito o que vem, em nome do Senhor. Esta manifestação súbita dos direitos da sua própria divindade e da sua divindade em graça, quando, tendo em atenção a responsabilidade deles, tudo estava perdido, quaisquer que tivessem sido os cuidados da sua bondade, esta manifestação, dizia eu, é de uma beleza que nada pode ultrapassar. É o próprio Deus que se mostra quando todos os seus caminhos estão terminados.
Por este resumo, verificamos que o capítulo 12 nos dá a porção celeste da Igreja, o céu e a vida eterna, e que o capítulo 13, compreendendo os versos 54 a 59 do capítulo 12, nos apresenta o governo de Israel e da terra inteira com a forma exterior daquilo que veio substituí-lo quando Jesus foi rejeitado e o judaísmo posto de lado. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.